A luta pela garantia dos direitos indígenas confunde com a própria história americana, trazendo à tona questões socioambientais e humanitárias que ainda precisam ser discutidas. A data do movimento indígena em 1940, no México, momento que foi realizado o primeiro Congresso Indigenista Americano, com o objetivo de criar e discutir políticas que pudessem zelar pelos índios na América. Porém, no Brasil, começaria a se manifestar de maneira mais organizada apenas na década de 70, tendo em vista a necessidade de proteção de terras em relação a políticas expansionistas da ditadura militar. Logo após esse período, em 1983, o primeiro deputado federal indígena é eleito no país, reforçando a ideia de que, para evoluir em sua luta, os povos indígenas precisariam ser representados por quem a conhecia e vivenciava de fato. Nos anos seguintes, os indígenas fizeram-se presentes no Congresso Nacional e na política de forma geral, organizando protestos e criando grupos autônomos de reivindicações. Algum tempo se passou até que em 2002 fosse criada a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, como uma maneira de unir as necessidades dos povos em geral em uma única voz. A história do movimento indígena e os direitos dos índios e seus movimentos. A partir da década de 1970, com as políticas expansionistas do governo militar, os índios brasileiros passaram a organizar seus próprios movimentos sociais para defender seus direitos, onde os índios lutaram e conquistaram o direito de viver como querem. Conquistaram o direito de ter suas terras protegidas, como as florestas, os rios e as caças para se alimentarem. Esse direito ficou escrito na maior lei do Brasil, que é a Constituição Federal de 1988. Os povos indígenas têm o direito de manifestar, praticar e ensinar suas próprias tradições espirituais e religiosas, costumes e cerimônias, o direito de manter, proteger e ter acesso em privacidade aos sítios religiosos e culturais, o direito ao uso e controle de objetos cerimoniais e o direito à repartição de restos humanos. E apesar de habitar no nosso continente e o território brasileiro há milhares de anos, os povos indígenas lutam ainda hoje pela conquista de direitos básicos para viver. Muitas dessas lutas indígenas são resultados de preconceito por parte do restante da sociedade e de negligência do Estado. A luta pela garantia dos direitos indígenas se confunde com a própria história americana, trazendo à tona questões socioambientais e humanitárias que ainda precisam ser discutidas. O marco do movimento indígena data de 1940 no México, momento em que foi realizado o primeiro Congresso Indigenista Americano, Convenção de Pátzcuaro, com o objetivo de criar e discutir políticas que pudessem zelar pelos índios na América. Porém, no Brasil, começaria a se manifestar de maneira mais organizada, apenas na década de 70, tendo em vista a necessidade de proteção de terras em relação a políticas expansionistas da ditadura militar. Logo após esse período, em 1983, o primeiro deputado federal indígena é eleito no país, reforçando a ideia de que, para evoluir em sua luta, os povos indígenas precisam ser representados por quem a conhecia e vivenciava de fato. Nos anos seguintes, os indígenas fizeram-se presentes no Congresso Nacional e na política de forma geral, organizando protestos e criando grupos autônomos de reivindicações. Algum tempo se passou até que em 2002 fosse criada a APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, como uma maneira de unir as necessidades dos povos em geral em uma única voz. O que busca o movimento indígena? Os indígenas possuem como objetivo central de sua movimentação política a conservação e delimitação de áreas indígenas, ou seja, a terra. Porém, esse conceito é muito mais amplo do que o conceito literal. Dentro do conceito terra estão inseridas reivindicações como educação, saúde diferenciada, respeito e reconhecimento à cultura, projetos socioeconômicos destinados aos diversos povos, áreas de preservação e fiscalização ao cumprimento de leis e demarcações. A luta do movimento indígena no Brasil abrange muito mais do que apenas o território físico. Uma de suas grandes exigências é a possibilidade de manter sua cultura sem modo de vida. O que é a FUNAI? Fundação Nacional do Índio, a FUNAI é um órgão indigenista no Brasil responsável por assegurar e promover o direito desses povos, preservando sua cultura.
órgão responsável por promover e garantir os direitos indígenas do Brasil. A Lei 11.645/2008, que trata da obrigatoriedade da história e cultura africana, afro-brasileira e indígena em todos os currículos escolares. Artigo 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, dispõe sobre o Estatuto do Índio. Artigo 1º. Esta lei regula a situação jurídica dos índios e das comunidades indígenas, com o propósito de preservar a sua cultura e entregá-los harmoniosamente à comunhão nacional. Essas são algumas leis sobre o movimento indígena, entre milhares de outras. Sobre as consequências do movimento indígena. Apenas no primeiro semestre de 2020, houve um aumento de 530% nas queimadas registradas no Pantanal Mato-Grossense, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são da organização não governamental Instituído Centro de Vida, abreviação ICV. Monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, divulgado na semana passada, também atestou o avanço sem precedentes do fogo em todo o bioma. Entre janeiro e junho deste ano, foram 2.534 focos de incêndio, um aumento de 158% em relação dos últimos 22 anos, quando o monitoramento começou a ser realizado pelo Instituto. Na última sexta-feira, 24, o OMS decretou a emergência ambiental. A medida, assinada pelo governador Reinaldo Azambuja, do PSDB, tem validade de 180 dias e foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado. O texto suspende os efeitos das autorizações ambientais de queimada controlada pelo mesmo período. Embora fatos climáticos como falta de chuva, calor, tempo seco e ventos fortes tenham pesado no alastramento das chamas, o Corpo de Bombeiros já declarou que alguns focos de incêndio são criminosos, assim como as queimadas que destruíram a Amazônia ano passado. Em entrevista ao Brasil de Fato, o indígena Lorsmal Antônio, do povo Terrená, denuncia a destruição do Pantanal. É resultado da expansão do agronegócio na região. Originário da terra indígena Cachoeirinha, no município de Miranda, no Mato Grosso do Sul, Leosmar relata que o monocultivo da cana-de-açúcar e a soja são cada vez mais frequentes nas paisagens pantanais. Para além das queimadas usadas como técnicas predatórias para ruralistas e pecuárias e biólogo de integrante do CAINAS, Coletivo Ambientalista Indígena da Ação para a Natureza, Agroecologia e Sustentabilidade, afirma que o uso dos agrotóxicos traz impactos diretos para o meio ambiente e para o modo de vida tradicional. A intensificação das atividades do agronegócio com alta ampliação de veneno acaba trazendo efeitos diretos sobre territórios tradicionais e comunidades indígenas. Queremos manter a sustentabilidade territorial e ambiente das nossas terras, mas no limite dos nossos territórios já estão as fazendas, que com os venenos trazem as consequências para a saúde, dificuldades para manter o nosso sistema tradicional no plantio e poluem nossa água, lamenta o indígena. Segundo ele, a atuação do setor tem agravado até mesmo conflitos pelo uso da água na região. Considerada a maior planície
Unanda do mundo. Córregos que estão em territórios das comunidades tradicionais, por exemplo, o que depende de nascentes das fazendas, estão a serviço apenas do agronegócio, decretando a escassez de água para a população local. Na opinião de Liosmar, o futuro dos povos tradicionais e do próprio bioma está ameaçado. Nossa relação com o Pantanal é incestrato à história, além do aspecto ambiental. Tem uma questão cultural cosmológica com a